Que a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Vamos dar continuidade ao nosso estudo da palavra do Senhor com o tema tabernáculo. Nós fizemos a introdução no vídeo passado e nesta feita nós iremos estudar a respeito da primeira peça ali do tabernáculo. Mas antes disso, vamos fazer a leitura oficial do nosso estudo, que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 25, o versículo de número 8 e 9, que nos diz assim: E me farão um santuário e habitarei no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os móveis ou utensílios, assim mesmo o fareis. Então Deus deu ordens a Moisés para que pudesse estar construindo um tabernáculo, um santuário, um lugar para a sua habitação aqui na terra. E o Senhor lhe deu o modelo de tudo quanto ele deveria fazer. Medidas, dimensões, que tipo de material ele usaria. E o Senhor lhe ordenou que ele fizesse tudo de forma minuciosa. Pois, na verdade, como nós falamos no estudo anterior, o tabernáculo apontava para Cristo, era um tipo de Cristo, e direcionava para o Senhor, mostrando o sacrifício vindouro que viria e nos proporcionaria a oportunidade para a vida eterna. Glória a Deus. Vamos fazer a leitura nesta noite da primeira peça que nós iremos estudar, que é o altar de holocausto. Esta peça ela se encontrava no átrio, porque o tabernáculo era dividido em três partes: o átrio, o lugar santo e o lugar santo dos santos. Nós vamos estudar hoje a primeira peça que ficava ali no átrio, chamado altar de holocausto. Vejamos a palavra do Senhor em Êxodo, capítulo de número 38. Os versículos são de 1 até o 7, mas não há necessidade de nós lermos todo para nós ganharmos tempo, mas você pode fazer a leitura na sua casa. Fez também o altar de holocausto de madeira de acácia, de 5 côvados era o seu comprimento e 5 côvados era a sua largura. Era quadrado o altar e de 3 côvados a sua altura. Vamos ler até aqui. Neste texto bíblico aqui de Êxodo, capítulo 38, está expressando a forma como foi confeccionada essa peça. O altar de holocausto, a Bíblia está dizendo que ela era uma peça quadrada e foi feito com madeira de acácia. A madeira de acácia era uma madeira dura, uma madeira difícil de ser trabalhada, mas que depois, no resultado final, ela trazia uma beleza muito grande e muita força, durabilidade para o móvel que era confeccionado, pois era uma madeira bastante rígida. E ela foi feita com esta madeira, chamada madeira de acácia, e foi revestida com bronze. Aqui nós podemos ver, por um lado, demonstrando a natureza do homem, ou o lado humano de Cristo, e por um outro lado, mostrando a sua justiça. Madeira de acácia, mas revestida com bronze. Bronze, na Bíblia Sagrada, representa a justiça de Deus para com as nossas vidas, para com a humanidade. Nesta Bíblia aqui, ela fala sobre côvados, as medidas que foram utilizadas para fazer aquele altar. O côvado era medido desta forma, era a medida de um homem adulto, que media da ponta dos seus dedos até o seu cotovelo. E isso poderia chegar de 43 a 50 centímetros. Então nós podemos dizer que o altar de holocausto ele tinha em média 2 metros e 25 centímetros, tanto de largura quanto comprimento, porque ele era quadrado, e cerca de 1,35 m de altura.
Esta peça foi confeccionada e colocada ali no átrio, como nós falamos. Quando o sacerdote ele entrava no átrio, ele trazia as ofertas que ele iria apresentar a Deus, a oferta pela culpa, a oferta do pecado, tanto das suas vidas quanto do povo de Israel que eles representavam. E eles pegavam um animal, um cordeiro, e então eles sacrificavam naquele altar, derramando o sangue daquele animal e oferecendo aquela oferta, aquele holocausto para Deus, para que Deus pudesse trazer um perdão para a vida daqueles homens. O que eu posso dizer é que o altar de holocausto, lá no Velho Testamento, quando o animal era sacrificado, Deus ele trazia um perdão, porém era um perdão parcial para a vida do homem, porque logo depois o homem voltava a cometer um pecado e novamente ele estava com a culpa sobre a sua vida. Porém, Jesus Cristo, ele quando veio, demonstrando ser este altar de holocausto, sendo o próprio sacrifício, como João escreveu, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus ele foi esse Cordeiro para a propiciação, para que nós pudéssemos ser limpos e purificados. E pelo sangue de Jesus, nós temos a oportunidade da vida eterna. Não precisamos mais sacrificar animais sobre um altar para ofertar a Deus, para termos a nossa culpa, o nosso pecado, a nossa transgressão perdoada. Mas nós somos lavados e remidos pelo precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Vamos ver aqui o que a palavra do Senhor nos diz no livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, capítulo 10 e o versículo de número 10. Glória a Deus. Hebreus, capítulo 10, o versículo de número 10, nos diz assim: nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Então, Cristo, ele se sacrificou como uma oferta que foi colocada diante de Deus, para que nós tivéssemos o perdão dos nossos pecados, para que nós tivéssemos alcançado esta oportunidade de viver a vida eterna. Nós temos agora o perdão dos pecados, porque ele fez o sacrifício de uma vez por todas. E por conta do seu sacrifício, hoje nós temos a oportunidade de vida eterna com o Senhor. Vejamos mais um texto bíblico que se encontra em Romanos capítulo 12, o versículo 1 e 2, que na verdade aqui já direciona para as nossas vidas, porque muitos de nós cristãos oferecemos sacrifícios diante de Deus e às vezes fazemos várias coisas para tentar agradar a Deus. Porém, a palavra do Senhor nos diz em Romanos 12, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque este é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Então nós precisamos entender que hoje nós somos também essa oferta diante de Deus. Nós somos este sacrifício genuíno diante do Senhor, apresentando os nossos corpos como oferta a Deus, para que assim possamos apresentar a Ele um culto racional, algo que seja agradável diante de Deus. Pois Deus ele disse que não quer mais sacrifícios de animais, de gorduras, porque Deus ele disse, eu não quero sacrifício, mas eu quero misericórdia. Ou seja, Deus ele quer que nós tenhamos um entendimento e venhamos oferecer a Ele sacrifícios de louvores, que é realmente uma vida consagrada e dedicada a Deus. Vamos ver outro texto bíblico que se encontra no livro de Provérbios, capítulo de número
21, o versículo de número 3. Exercitar justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Então, como eu falei anteriormente, a Bíblia aqui ela está nos dizendo que obedecer ao Senhor, praticar justiça e juízo é melhor do que oferecer sacrifícios. Então, para Deus é mais importante que nós venhamos exercitar juízo, justiça perante Deus, perante os homens, perante a sociedade. Isso para Deus será melhor do que nós apresentarmos sacrifícios. Então, nós precisamos ter este entendimento. Essa peça que nós estamos estudando, o altar de holocausto, ela é de grande importância. Porque todas as peças são. Mas essa primeira peça, quando o sacerdote entrava ali, o sacerdote ele não poderia ir avante. Ele não poderia ir para as demais peças sem antes passar pelo altar de holocausto. É necessário primeiro sacrificar. É necessário primeiro que haja derramamento de sangue. E o que eu quero dizer com isso? Que o derramamento de sangue já foi feito na cruz do Calvário. Que Jesus ele já verteu todo o seu sangue para nos dar a oportunidade de nós termos acesso, para que nós possamos contemplar as demais coisas que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Lá em 1 Pedro, o capítulo 1 e o verso 18 a 20, Pedro está expressando algo muito interessante. Ele está dizendo, não fostes com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que vocês deixaram a vossa vã maneira de viver, que por tradição alcançaste dos vossos pais, mas pelo precioso sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, que fora conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nos últimos dias por amor de nós. Então Jesus Cristo nos tirou da nossa vã maneira de viver, que por tradição nós tínhamos alcançado dos nossos pais, e não foi pago um preço de ouro ou de prata, não, mas foi o precioso sangue do Senhor Jesus. Ele foi a oferta que foi colocado sobre o altar, para que ele pudesse subir com um cheiro suave e agradável a Deus. Como eu falei anteriormente, eu quero endossar mais um pouco, porque quando o sacrifício, a oferta, o animal era colocado no altar e que ateava fogo naquele sacrifício, ele começava a queimar. E aquele cheiro subia até Deus, era como um cheiro suave e agradável. E isso trazia a oportunidade do perdão para aquelas vidas que estavam sendo representadas. O sacrifício de Cristo nos trouxe esta oportunidade. Ela subiu com um cheiro suave e agradável ao Senhor. E assim hoje nós temos a oportunidade, nós temos livre acesso para poder chegar até Deus e adquirir a nossa vida eterna que tanto almejamos. Então, meus amados irmãos, meus queridos em Cristo Jesus, eu não irei me alongar muito em cada uma das peças, mas quero deixar esse recado para você. Esta foi a primeira peça e nós iremos estudar cada uma delas de forma detalhada. Tome posse da palavra, tome posse da vitória que o Senhor tem para a tua vida. E entenda, a tua vida tem que ser ofertada a Deus com sacrifícios de louvores, pois Cristo já morreu por nós e nós não precisamos mais fazer sacrifícios de tolo, mas sim sacrifícios de um louvor, de uma vida consagrada, para que Deus possa olhar para nós e sentir prazer e testemunhar das nossas vidas como sermos homens e mulheres de Deus que fazem a diferença. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Para você que está assistindo esse vídeo que ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos, com seus familiares, pois é de grande importância. Esta palavra, ela irá promover edificação para a vida de todos, que assistirem
e pode trazer a salvação para aqueles que tanto necessitam dela. Não deixe de deixar os seus comentários, isso é muito importante. Dê o seu like também e vamos continuar adorando e engrandecendo o nosso Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o brilho do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe.